O que é capaz de levar um homem a trocar o conforto de uma vida nobre, os prazeres mundanos e a própria segurança pela promessa de um martírio iminente em nome de uma fé que, para muitos ao seu redor, não passava de uma loucura perigosa? Imagine por um momento que você tenha tudo, absolutamente tudo, o que o mundo pode oferecer em termos de status e riquezas, mas que, ao encontrar uma única verdade, percebe que nada daquilo tem valor diante da eternidade. Hoje, aqui no canal, chamados à Santidade, vamos mergulhar na extraordinária história de 3 homens que, unidos pelo sangue e pela coragem, decidiram enfrentar o império mais poderoso da história antiga para proclamar a soberania de Cristo. Se você busca inspiração para fortalecer sua caminhada espiritual e quer entender como o testemunho de vida pode transformar corações, convido você a se inscrever em nosso canal e ativar as notificações, pois cada relato de santo aqui compartilhado é um degrau a mais na nossa subida aos céus. A história que contaremos hoje envolve Valeriano, Tibúrcio e Máximo. Figuras que não apenas acreditaram, mas cuja fé foi provada pelo fogo da perseguição e pela firmeza da confissão. A jornada de Valeriano começa em Roma, no contexto de uma sociedade que se desfazia em luxos e perseguições incessantes contra os cristãos. Valeriano era um jovem nobre, prometido em casamento àquela que viria a ser Santa Cecília, uma mulher cuja vida era um reflexo puro da dedicação a Deus. O casamento, embora arranjado pelas convenções sociais da época, tornou-se o palco onde a graça divina começou a operar de forma surpreendente. Valeriano, ao descobrir a fé de Santa Cecília e a consagração que ela guardava em seu coração, não respondeu com a ira ou a rejeição que seriam comuns a outros homens de sua posição. Pelo contrário, houve um despertar. Ele foi levado por Santa Cecília a conhecer o Papa Urbano, que se escondia em meio às catacumbas, fugindo dos olhos dos soldados imperiais. Naquele encontro marcado pelo medo de quem era caçado e pela esperança de quem buscava a verdade, Valeriano recebeu o batismo. Aquele ato não foi apenas um rito de passagem, foi a decisão definitiva de renunciar a um mundo que morria para abraçar a vida que nunca acaba. A partir daquele momento, Valeriano não era mais apenas o nobre romano, ele era um soldado de Cristo. Logo após sua conversão, Valeriano encontrou seu irmão, Tibúrcio. A relação entre os dois era de profunda confiança e proximidade. Quando Valeriano relatou a Tibúrcio a experiência transformadora que havia vivido e a beleza da doutrina cristã que agora guiava seus passos, o coração de Tibúrcio, ainda que cético diante da periculosidade daquela nova crença, não conseguiu ignorar a mudança radical na postura do irmão. Valeriano, com a eloquência de quem descobre um tesouro, explicou a Tibúrcio que a vida fugaz não poderia ser o único objetivo de um homem inteligente. Ele falou sobre a ressurreição, sobre o amor sacrificial que não busca o próprio interesse e sobre a paz que supera qualquer compreensão terrena. Tibúrcio, tocado pela sinceridade e pelo exemplo de Valeriano, também buscou o Papa Urbano. O batismo de Tibúrcio selou uma aliança que ia muito além dos laços de sangue. Eles tornaram-se unidos pela fé e pela coragem, prontos para a missão que a Igreja lhes confiaria, que era a de realizar obras de caridade e sepultar os corpos dos mártires que eram sacrificados na arena. Aquela tarefa era um risco mortal, pois a caridade cristã, naquele tempo, era um ato subversivo que desafiava a autoridade absoluta do império. Enquanto Valeriano e Tibúrcio se dedicavam a essa missão arriscada, a figura de Máximo entrava em cena. Máximo era um oficial romano, encarregado de custodiar e levar à execução aqueles que eram condenados por professar o nome de Cristo. Ele era um homem que cumpria ordens, alguém que via a morte dos cristãos como parte de sua rotina profissional. No entanto, ao observar de perto a conduta de Valeriano e de Tibúrcio, algo começou a ruir na armadura de indiferença que ele vestia. Ele via que aqueles dois nobres não temiam a dor, não temiam as correntes e não temiam a morte. Ele percebeu que havia algo de extraordinário em sua serenidade. Máximo começou a interrogá-los, tentando entender por que dois homens com o futuro garantido jogariam tudo fora por uma causa que resultava em martírio. As respostas de Valeriano e Tibúrcio, fundamentadas na esperança da vida eterna,
começaram a ecoar nos pensamentos de Máximo durante as noites solitárias. Ele começou a ver nos presos não criminosos, mas testemunhas de algo que ele mesmo estava sedento por encontrar. A transição de Máximo não foi instantânea, mas foi profunda. Ele foi gradualmente convencido pela luz que emanava daqueles dois irmãos e, em um ato de rendição total, também se colocou diante de Deus, pedindo para ser instruído na fé que levava seus prisioneiros a desafiar o império com tanta dignidade. A partir desse momento, o destino dos três estava entrelaçado. Valeriano, Tibúrcio e Máximo tornaram-se unidos pela fé e pela coragem. Valeriano e Tibúrcio, por ordens diretas do prefeito de Roma, foram levados ao tribunal. A acusação era clara e inegociável: impiedade contra os deuses de Roma e resistência à autoridade do Estado. O julgamento não foi uma busca por justiça, mas um espetáculo de poder. Eles foram instados a oferecer incenso às divindades pagãs. Um gesto simples que os salvaria da execução, mas que significaria a negação de tudo o que haviam aprendido e vivido. Valeriano, com a firmeza de quem não teme a quem pode matar apenas o corpo, respondeu que o único Deus a quem ele se curvava não exigia sacrifícios de animais ou fumaça de incenso, mas o sacrifício de um coração sincero. Tibúrcio, ao seu lado, reafirmou a mesma convicção, declarando que o império era temporal, mas a glória de Deus era eterna. Máximo, que acompanhava tudo como oficial, viu na morte daqueles dois irmãos a confirmação final de que a verdade era aquela pela qual eles estavam morrendo. Ele não conseguiu mais manter sua posição. Diante de todos, Máximo declarou que ele também era cristão e que não poderia mais ser o braço executor de uma política tão cruel contra aqueles que, de fato, possuíam a luz da verdade. O desfecho para os três foi o martírio. Valeriano e Tibúrcio foram sentenciados à morte, sendo executados logo em seguida por sua firmeza inabalável. O testemunho de vida deles, que culminou no sangue derramado, serviu como a semente final para a conversão de Máximo. Ele, que antes era o guarda, tornou-se o companheiro de martírio. A história de Valeriano, Tibúrcio e Máximo nos ensina que a fé não é um sentimento passageiro, mas uma decisão que molda cada um de nossos atos. Eles nos mostram que a amizade verdadeira e a fraternidade cristã são capazes de sustentar o homem mesmo nos momentos de maior escuridão. O fato de três homens, com origens diferentes, terem se unido em um único propósito, nos faz refletir sobre o nosso próprio papel na igreja. Estamos nós vivendo uma fé de conveniência, ou estamos dispostos a testemunhar a nossa crença em todos os lugares, inclusive quando isso nos custa a aceitação do mundo? A vida desses santos é um convite constante à radicalidade do Evangelho. Eles abandonaram os títulos, os cargos e a segurança por um reino que não é deste mundo, e ao fazerem isso, conquistaram uma coroa que jamais perderá o seu brilho. Ao olharmos para Valeriano, Tibúrcio e Máximo, percebemos que o martírio deles não foi uma derrota. Pelo contrário, foi a vitória definitiva da vida sobre a morte, do amor sobre o ódio. Eles se tornaram colunas da igreja, inspirando gerações de cristãos a perseverar, mesmo quando a sociedade ao redor parece virar as costas para os valores do Evangelho. A mensagem que eles nos deixam é clara: Deus está presente em cada prova, em cada dificuldade e em cada decisão que tomamos para permanecer fiéis. Muitas vezes, não enfrentamos espadas ou arenas, mas enfrentamos o escárnio, a solidão por nossas escolhas e a pressão para nos conformarmos com o erro. É exatamente nesses momentos que a coragem de Valeriano, a firmeza de Tibúrcio e a conversão de Máximo devem nos servir de exemplo. Eles não lutaram com armas humanas, mas com a oração e a entrega total de suas vidas. A força deles não vinha de si mesmos, vinha de Cristo, a quem eles amaram acima de todas as coisas. Eles provaram que o cristianismo não é sobre viver uma vida tranquila, mas sobre viver uma vida autêntica, ancorada na rocha, que é a promessa da salvação eterna. Chegamos ao final desta reflexão sobre o testemunho glorioso de três mártires que preferiram a eternidade ao tempo breve do mundo. Que a coragem de Valeriano, Tibúrcio e Máximo possa acender em você o desejo de uma santidade renovada, de uma fé que não se esconde,
mas que ilumina o caminho daqueles que ainda não conhecem o amor de Deus. A vida deles nos lembra que a santidade é um chamado universal, disponível para todos nós, independente da nossa história pregressa ou das nossas condições atuais. Se esta história tocou o seu coração e ajudou a fortalecer a sua fé, convido você a deixar seu comentário abaixo, contando como você tem vivido o seu testemunho cristão no seu dia a dia. Não se esqueça de curtir este vídeo, pois isso ajuda a levar a mensagem dos santos para muito mais pessoas. E inscreva-se no canal Chamados à Santidade, para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Vamos juntos construir uma comunidade de fé sólida, fundamentada no exemplo daqueles que já alcançaram a glória de Deus. Que a intercessão de São Valeriano, São Tibúrcio e São Máximo nos acompanhe e nos proteja, dando-nos a perseverança necessária para enfrentarmos todos os desafios com o olhar fixo no que realmente importa. Até o nosso próximo encontro, onde continuaremos a resgatar a vida dos santos que transformaram a história da nossa fé. Que Deus te abençoe, te guie e te guarde.